Bom dia a todas e todos. Nossas boas-vindas a esta reunião do nosso ciclo de estudos. Mais um passo nesta caminhada que já se estende agora por mais de 4 anos, em que vamos juntos, passo a passo, procurando, através da aproximação, as obras principais de Shri Aurobindo, complementadas por textos da mãe, compreender algo mais do da mensagem que eles nos legaram e, através disso, diretamente, algo mais sobre nós mesmos, sobre a caminhada de cada um de nós. Nossa reunião de hoje tem um caráter especial. Ela prevê duas partes. A primeira parte será um pequeno tributo a Rolf Gerlewski, o fundador e motivador do trabalho da casa, já que em 8 de janeiro de 1988 ele deixou seu corpo físico. Então, na passagem desta data, encontramos uma ocasião para renovar uma aproximação àquilo que dele recebemos, seja através da, das obras que ele escreveu, dos artigos e livros, mas também, e sobretudo, para quem teve o privilégio do contato pessoal com ele, o aprendizado que foi não apenas a presença dele como um professor inspirado, mas também como um exemplo de vida e um motivador constante ao crescimento, à intensificação da consciência de todos os que estavam próximos dele. Então, vamos começar por essa abordagem a partir de dois textos escritos por Rolf. Mas eu gostaria de começar retomando um procedimento que costumávamos fazer lá no começo do nosso ciclo de estudos, que é uma pequena preparação, já que estaremos acompanhando, ouvindo com a presença da consciência, do nosso instrumento de consciência, mas isso se dá através do instrumento do corpo físico, através da presença física, do ver, do ouvir. Então, é preciso que esse instrumento esteja, tanto quanto possível, inteiro e alinhado e presente no ato de ver, de ouvir, para que a compreensão daquilo que é visto e ouvido possa se dar de uma maneira mais completa. Então, vamos sugerir aquele pequeno exercício de um primeiro alinhamento, procurar fazer com que a coluna vertebral esteja erguida, sem tensioná-la, mas possibilitando que haja um alinhamento da coluna desde o topo da cabeça, desde as primeiras vértebras da região cervical. Então, para isso, retraímos levemente o queixo de modo a estender a nuca, alinhando com as vértebras da região do tronco, da região lombar, até a base da coluna, com a sustentação mínima necessária da musculatura abdominal para que a coluna fique erguida sem tensão. Procuramos, quem quiser pode, por momentos, fechar os olhos enquanto são dadas essas indicações iniciais, permitindo que a musculatura facial, a fronte, a região em torno dos olhos, as faces, o maxilar, a região da boca e a própria língua estejam relaxados, repousando, como que cedendo à gravidade. Da mesma forma, a região do pescoço, a região da nuca e dos ombros, que costumam acumular tensão, tudo relaxado, cedendo à gravidade, os braços relaxados, apoiados, ou as pernas, ou algum impulso do assento, mas, de qualquer maneira, relaxados. E, agora sim, recomendando os olhos fechados, vamos procurar
a partir do aquietamento físico relaxado, focalizar por momentos a respiração. O nosso foco vai estar na região agora do diafragma, do plexo solar. E para que a respiração aconteça da forma mais tranquila e mais completa possível, vamos favorecer que o abdômen esteja relaxado de modo a se projetar para fora ao inspirarmos e deixando que ele se retraia naturalmente ao expirar, favorecendo com isso a retração do diafragma e a devolução do ar pelos pulmões. Então, não vamos interferir no ritmo da respiração, mas deixar que o corpo vá reencontrando naturalmente este ritmo, de modo que a alternância entre inspirar e expirar se proceda da maneira mais relaxada possível, cada fase se completando sem nenhuma pressa. Ao expirar, deixando que os pulmões se esvaziem como se fosse um balão, ou balões que se esvaziam, murcham por completo, e deixando que brote deles próprios a necessidade da próxima inspiração, na quantidade necessária aos pulmões, e assim sucessivamente deixamos que este ritmo se reinstale, esse ritmo natural, orgânico, mais natural possível ao próprio corpo. E, com a ajuda da respiração, vamos reunindo, aquietando as energias de vida, vamos deixando que o espaço mental, as próprias células do cérebro encontrem algum aquietamento, criando assim um espaço de quietude, tanto quanto possível de silêncio mental, para que possamos acolher aquilo que virá. Isso virá primeiro na forma de som e imagem. Então, nós teremos uma primeira música, e que será acompanhada de imagens. A sugestão é que, se haja uma disponibilidade para uma receptividade daquilo que é ouvido, daquilo que é visto, em relação às imagens, a partir de um dado momento, sobretudo, a sucessão delas será bastante rápida. Então, é preciso uma atenção de modo a, em uma fração de segundos, poder apreender aquilo que a imagem nos traz. Essa sucessão de imagens e a relação com a própria música e a relação com o próprio tema, acho que serão melhor explicitados na sequência. Debaixo d'água tudo era mais bonito, mais azul, mais colorido. Só faltava respirar, mas tinha que respirar. Debaixo d'água se formando como um feto, sereno, confortável, amado, completo, sem chão, sem teto, sem contato com o ar. Mas tinha que respirar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Debaixo d'água por enquanto, sem sorriso e sem pranto, sem lamento, sem saber o quanto esse momento poderia durar. Mas tinha que respirar. Debaixo d'água ficaria para sempre, ficaria contente, longe de toda a gente pra sempre, no fundo do mar. Mas tinha que respirar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia,
todo dia, debaixo d'água protegido, salvo fora de perigo, aliviado, sem perdão e sem pecado, sem fome, sem frio, sem medo, sem vontade de voltar. Mas tinha que respirar. Debaixo d'água tudo era mais bonito, mais azul, mais colorido, só faltava respirar. Mas tinha que respirar todo dia. Agora que agora é nunca, agora posso recuar. Agora sinto minha tumba, agora o peito a retumbar. Agora a última resposta, agora quartos de hospitais. Agora abrem uma porta, agora não se chora mais. Agora a chuva evapora, agora ainda não choveu. Agora tenho mais memória, agora tenho o que foi meu. Agora passa a paisagem, agora não me despedi. Agora compro uma passagem, agora ainda estou aqui. Agora sinto muita sede, agora já é madrugada. Agora diante da parede, agora falta uma palavra. Agora o vento no cabelo, agora toda minha roupa. Agora volta pro novelo, agora a língua em minha boca. Agora meu avô já vive, agora meu filho nasceu. Agora o filho que não tive, agora a criança sou eu. Agora sinto um gosto doce, agora vejo a cor azul. Agora a mão de quem me trouxe, agora é só meu corpo nu. Agora eu nasço lá de fora, agora minha mãe é o ar. Agora eu vivo na barriga, agora eu brigo pra voltar. Agora, agora, agora. Não mais o peixe, mas a ave. É o título deste momento de tributo a Rolf Gillespie, pela passagem do 8 de janeiro, dia em que ele, em 88, deixou o corpo físico. E começamos justamente por um texto que tem por título Não mais o peixe, mas a ave. Precisamos a toda hora de algo a nos ser dado, algo a nos ser colocado. De que outra maneira poderíamos perceber o próximo momento, o movimento na frente, nosso próximo passo, a nova respiração da alma? De que outra maneira perderíamos o que nos impede de chegar mais perto dele? Às vezes, é-nos permitido acompanhar com nossa consciência o movimento, pôr-nos em consonância com ele, aceitar com prontidão e um terno cuidado a respiração dentro e concordar com o despojamento, o deixar atrás, a diminuição da bagagem, o minguar do passado, e sabemos que assim a luz do futuro encherá nossos olhos, mais logo e mais pleno. Então ele parte da nossa condição atual, na qual ele se coloca também. Então o tempo é sempre o coletivo, o nós, não por uma mera figura de retórica, mas porque ele, de fato, de maneira genuína, se vê e se identifica com esse momento, com essa condição. Então, é pela própria experiência que ele constata que a nossa condição habitual é de esquecimento, de dispersão constante. Então, temos que, a todo momento, precisamos, a todo momento, de uma ajuda, de um toque, de uma indicação, de algo que nos
ajude a relembrar e a retomar o caminho, o propósito. Então, precisamos de algo que nos seja dado, que nos seja colocado, que nos seja indicado, porque de outra forma nos perderíamos no torvelinho da vida cotidiana, exterior, e deixaríamos de perceber o próximo passo a ser dado, o próximo momento, o passo que nos leva à frente nessa caminhada. E, se possível, de uma maneira mais profunda, a perceber o ritmo com que a alma respira. Então, quando ele nos fala da respiração da alma, parece que não é simplesmente também uma imagem poética, mas é uma vivência, uma percepção, um pressentimento, no mínimo, de que a ação da alma, ainda que inicialmente completamente velada, depois gradualmente ela vai se fazendo perceber através de indicações, de sugestões ou mesmo de toques que ela faz chegar à consciência exterior, mas isso vem como um ritmo, é o inspirar, o expirar, este ritmo, essa pulsação da própria alma. Então, a nova respiração dela é a indicação do novo passo a ser dado na direção do encontro, da descoberta da própria alma. E também, se precisamos de ajuda para acrescentar, lembrar, acrescentar algo, também para nos desprendermos, nos desapegarmos daquilo que deve ser deixado atrás. Então, aí a sequência: de que outra maneira perderíamos o que nos impede de chegar mais perto dele? Então, ele já aqui anuncia que o propósito da caminhada é em direção a algo, a uma totalidade, a um absoluto, que alguns poderiam chamar o divino, Deus, outros poderiam chamar a verdade da existência. Mas a caminhada em direção a isso pede um despojamento em relação a muito do que nós vamos acumulando ao longo da caminhada e a que vamos nos apegando também ao longo dessa caminhada. Às vezes é nos permitido acompanhar com nossa consciência o movimento, pôr-nos em consonância com ele. Então, às vezes, dependendo da nossa atenção, da consciência desperta, podemos perceber este movimento e não ser apenas levados por ele. É uma circunstância que nos pega, nos toma e nos leva, mesmo que seja na direção dessa descoberta, mas não temos uma plena consciência do que acontece. Mas, às vezes, podemos ter alguma consciência, e entrar até em ressonância, em consonância com este movimento, e aí sermos capazes dessa aceitação pronta, e não apenas a prontidão de aceitação, mas este reclinar-se com o que ele chama esse terno cuidado. É algo muito delicado, muito precioso, mas que inicialmente é também ainda frágil. Então depende de um cuidado com que possamos acolher aquilo que acontece dentro, né? Essa respiração que vem de dentro da própria alma. E assim podemos voluntariamente, eventualmente até alegremente, concordar com esse movimento de despojamento e deixar atrás a diminuição da bagagem, o minguar do passado. Porque fomos ao longo da nossa experiência de vida, de décadas, fomos acumulando coisas, ou coisas físicas, materiais, ou bens imateriais, intelectuais, ou a experiência da sensibilidade, enfim, todo o patrimônio também cultural, todo o lastro que vamos acumulando ao longo da vida, mas que pode, num dado momento, significar um peso nessa caminhada. Então, por isso, a necessidade, eventualmente, de deixar parte deste peso, dessa bagagem atrás, para que o próprio passado não tenha mais um peso determinante nessa caminhada. De modo que ele prossegue: sabemos que assim a luz do futuro
encherá nossos olhos mais logo e mais fundo. Então, ele está aqui imbuído deste voltar-se para o que ele pressente ser a indicação de algo que virá e que nos trará essa aproximação a essa plenitude, a essa totalidade, a essa verdade, e que chega até nós como luz. E à medida em que nos abrimos e despojamos e nos fazemos mais transparentes, ela pode chegar mais plenamente até nós. Mas nem sempre é assim, nem sempre aderimos prontamente. Mas, às vezes, ele tem que nos forçar e tirar violentamente a capa ou pele em que nos acomodamos, em que nos escondemos, como um enfermeiro tira bruscamente um curativo que se apegou no ferimento. Pois chegou a hora. É para assumir o que se impõe e, ao mesmo tempo, ele vê que nós próprios, por ignorância ou impotência ou comodismo, agora não faríamos o deslocamento necessário, que agora, e talvez simplesmente, não queremos sair de nosso arvoredo, que não queremos largar a pobre fortuna que acumulamos, trocar a roupa, a pele, a carne, o coração. Então, certamente foi uma experiência vivida por ele que há situações em que, aparentemente, então, este ele, mais uma vez, o divino, ou este condutor interior, ou a verdade, ou a plenitude da existência que nos chama e que, de alguma forma, nos conduz também, se não conta com nossa adesão simples e voluntária, às vezes tem que nos forçar. Então, são situações em que somos como que forçados a abandonar de forma mais drástica essas identificações, esses apegos, essas acomodações. O que ele chama esta capa ou pele. Então, vamos nos acomodando dentro dessa capa confortável com a qual nos identificamos, mas que vela justamente tanto essa luz que vem do futuro como o sopro que nos vem de dentro. Então, é preciso arrancar isso. E aí ele usa esta imagem. Às vezes, um ferimento, um curativo colocado sobre ele, adere de tal maneira a ele que tem que ser tirado. Mas não tem como tirá-lo, ou se tirá-lo gradualmente, pouco a pouco, vai ser uma experiência mais dolorosa do que tirá-lo de uma só vez. Então, com frequência, o enfermeiro, o cuidador, arranca de uma só vez esse curativo. É um momento de dor, um susto, um grito de dor, mas que faz com que essa experiência seja mais rápida, mais direta. Porque chegou a hora. São momentos em que não temos escolha a não ser caminhar. Assumir aquilo que se impõe. E ele que assim conduz, ele vê que nós, naquele momento, não teríamos a força de realizar esse movimento. Então, aqui, na nossa experiência, são 1000 identificações, 1000 apegos, 1000 acomodações que vamos desenvolvendo e que vamos ter que, em algum momento, ou voluntariamente deixar de lado, deixar atrás, ou então seremos levados a isso. Aqui vem a experiência do relato, aqui num grau bem mais extremo, mas um relato do próprio Sri Aurobindo, quando ele nos fala, relatando a experiência da prisão. Ele que era um dos líderes do movimento revolucionário indiano, da busca da emancipação em relação à sujeição ao Império Britânico, ele estava ativamente empenhado, era um dos líderes desse movimento. E, por um conjunto de circunstâncias, ele acabou sendo preso. E aí ele relata que, primeiro veio aquele susto, a perplexidade. Ele que considerava que
aqui, estar à frente daquele movimento era a sua própria forma de realizar a sua missão espiritual. E aí ele relata que, como que ele ouve uma voz interior que lhe diz que aquilo que ele não foi capaz de fazer por ele mesmo, ele, agora esse ele com maiúsculo, esse condutor, fez por ele. Então ele não seria por ele mesmo capaz de se desprender. Ele estava por demais imbuído do sentido da importância da sua ação política, ele por si mesmo não seria capaz de se desprender dela. Então ele foi levado a isso de uma forma drástica. Ele foi preso, passou um ano na prisão, e neste ano na prisão ele passou por uma sequência de experiências espirituais que representaram no final uma mudança radical no direcionamento da própria vida e missão dele. Então ele reconhece que ele foi levado a isso porque ele não teria por ele próprio possivelmente a força de fazer isso. Porque retomando aqui a nossa dimensão, a nossa esfera, agora, né, naquele momento, simplesmente não queremos sair do nosso arvoredo, daquela condição de conforto, de identificação da sombra, do, do ar fresco daquilo que nos é familiar. Não queremos largar a pobre fortuna que acumulamos, seja ela uma fortuna material de bens materiais ou uma fortuna do que consideramos ser um acúmulo de conhecimento, de experiências que nos constitui, com a qual estamos profundamente identificados. E aí vem essa sequência. Relutamos em trocar a roupa. Trocar a roupa é relativamente mais fácil, porque é uma peça exterior que vestimos, podemos facilmente desvestir. Mas trocar a pele, se imaginamos, é uma coisa muito mais drástica. Sabemos que tem alguns animais que fazem isso. Neles é um processo natural. Num ser humano seria um processo muito mais doloroso, trocar a pele, mas aqui ele entra no campo da imagem. E não apenas a pele, mas a própria carne, a própria substância, e não só a pele e a substância, a carne, mas eventualmente o próprio coração, ou seja, o cerne das nossas identificações mais caras, eventualmente está ainda focado num centro de referência exterior, ainda não é o centro verdadeiro para o qual devamos nos abrir. Então, às vezes a experiência é drástica, ela nos chama a nos desprender disso. Existe aquele aforismo de Sri Aurobindo que ele fala quando ele usa aí a imagem este ele, o condutor, neste aforismo ele usa a imagem do amante, o amante que despe a sua veste exterior de pecado, de as identificações exteriores equivocadas, errôneas. Quando ele é despido este manto pesado do pecado, ele se alegra. Mas, na sequência, o amante vai despir o manto da virtude, ou seja, aquela identificação que ele acha que é o seu ser mais profundo, mais alto, a qual ele está profundamente identificado e apegado. Quando o amante quer tirar essa veste, ele se alarma, ele se assusta, ele recua. Só depois, então, ainda que de maneira forçada, ele é despido dessa veste, ele vê, então, que só então ele vai estar diante da verdade desnuda do próprio ser. Então, eventualmente, mesmo no caminho, ou no caminho da vida, ou no caminho interior, pode haver momentos em que a ação da mão que nos conduz vai ser uma ação mais drástica, até mesmo contra a nossa vontade, contra a nossa resistência. Mas ele pode também fazer um outro movimento, que ele vai dizer. Aí ele às vezes se retira e deixa o peixe ficar peixe na água. Mas às vezes também, quando isso estiver no seu plano, ele tira o peixe da água. E quase todos os peixes tirados ficam agoniados e se revoltam com uma tal veemência
que a maioria ele deixa escapar de suas mãos e cair de novo na água ou aonde for. Mas alguns peixes ele seduz e se acalmam, e uns poucos sentem a mão dele e se amoldam a ela. Então aqui surge pela primeira vez a imagem que dá título ao texto, não mais o peixe, mas a ave. Aqui então aparece a figura do peixe. Então, na frase, no parágrafo anterior, ele fala que ele, às vezes, vai nos forçar a sair daquela condição de acomodação, mas às vezes não. Ele se retira, aparentemente, recua e deixa que o peixe continue sendo peixe, continue nadando no seu pequeno lago, no seu poço, na sua pequena lagoa, identificado com tudo que ali está. Mas, eventualmente, ele pode intervir de forma talvez inesperada, até brusca, ele tira o peixe da água. E aqui ele se reporta, provavelmente, a essa experiência que quem já tirou um peixe, seja com a mão ou com um anzol, tira o peixe da água, primeiro ele se debate, né? Porque ele está saindo, no caso do peixe real, ele está sendo retirado do seu ambiente vital, que é a água. E fora da água, ele, em poucos minutos, ele vai morrer. Então, a vida nele luta para que ele possa, se possível, voltar àquele ambiente. Então, o peixe primeiro se debate. Esse peixe metafórico aqui, que não é o peixe real, mas o peixe do ser, no processo de desenvolvimento, primeiro, também vai ficar agoniado e mesmo revoltado, porque ele foi tirado de uma maneira veemente. E, às vezes, a revolta é tamanha, esse debater-se é tal, que ele prefere devolver. Ele talvez veja que esse peixe não está ainda pronto para deixar aquele lago, aquela identificação, e ele o devolve. Então, ele deixa escapar de suas mãos e cair de novo na água ou aonde for. Mas alguns ele segura. E aqui, o peixe real, quando ele se acalma, possivelmente é quando ele já está deixando a vida. Ele desiste de se debater e morre. Mas aqui não. Esse peixe interior, se ele tiver essa condição de aceitar e confiar nas mãos que o retirarem, o seguro, ele pode se acalmar. E quando ele se acalma, ele deixa de se debater, ele vai estar em condição de sentir esta mão. Não é uma mão qualquer, a mão dele, deste ser divino, deste mestre interior, da verdade, da existência. E não apenas ele vai sentir, mas ele agora será capaz de amoldar-se a ela. Então, aqui é aquela experiência da entrega. Ele se abre, ele se rende, ele se entrega. E ao se entregar, ele como que se amolda, ele vai como que aninhar-se nessa mão como se ela fosse agora um ninho acolhedor. Então aqui, provavelmente, ele fala também de experiências que ele próprio deve ter vivido nesse processo, mas aqui começa ele está falando de nós de qualquer forma, mas podemos ver aqui uma extensão que pode ser associada à nossa própria condição hoje, da humanidade como um todo hoje. Nesse momento que muitos de nós veem como um momento de incerteza, de absoluta insegurança, de perplexidade, não está claro qual será o rumo que as coisas tomarão, tanto em nível da existência individual, coletiva, das nações, como da Terra, da humanidade e da Terra como um todo. Alguns identificam que estamos vivendo um momento de transição. Então, esse momento de transição é sempre um momento penoso, porque é um momento em que se deixou atrás algo, mas que ainda não se tem
a coisa que deve vir. Então, é esse momento de passagem, é um momento de desequilíbrio momentâneo, é um momento de fragilidade, de vulnerabilidade. Então, é um momento que, individualmente, deverá ser, é sempre incômodo, e para a humanidade como um todo, é também um momento desafiador. E ela, esta mão, ensina a todos que ficaram o estar quieto, o não mais perguntar, o deixar acontecer. E, protegidos na sua proximidade, eles se submetem a um crescimento transformador e começam a respirar o ar e a ver e aguentar a claridade do dia. E eles aprendem ainda a olhar à altura, a querer o alto, a amar e querer tanto, que amor e ansiedade e o impulso para o brilho fazem a transformação fluir mais e mais e mais. E a alma desperta e cresce um saber de voos e alegrias. Então é dito que, para aqueles que souberem suportar este momento extremamente incômodo, desafiador dessa transição, e que aprenderem a abrir-se, a abandonar-se, mas ainda inicialmente a esta mão que sustenta, e que aí aprenderam a este estar quieto, e mesmo o não mais perguntar, o deixar a angústia, a ansiedade, a perplexidade ir e aceitar, deixar que o fluxo que esta mão que conduz agora conduza no próximo passo, no próximo movimento. E sentindo esta proximidade como uma proteção, porque será verdadeiramente a proteção da luz, da força, do mestre interior, do ser divino, eles possivelmente irão começar a experimentar um processo interior de crescimento que será também, ao mesmo tempo, um processo de transformação. Aí é como se fosse a metamorfose que aconteceria a este peixe interior, em que ele vai começar a se metamorfosear numa criatura que possa não mais estar dentro da água, daquele meio ambiente ao qual estava habituado, mas que possa aprender a viver neste novo meio, a respirar o ar e a ver e aguentar a claridade do dia. Aqui eu acho que é interessante mencionar ou lembrar, associar ao que pode, o que talvez tenha sido este momento desafiador na evolução da vida das espécies, que o reconhecimento geral da pesquisa científica indica que tenha começado nos oceanos. Então, um momento em que as primeiras criaturas vivas deixaram o oceano e se aventuraram na Terra. Então, quando estudamos isso, a sequência das espécies, parece natural. Num dado momento, uma espécie saiu, não se sabe como, aprendeu a respirar fora, e ainda temos espécies hoje que são ainda anfíbias, né, que vivem tanto no ambiente da água como no ambiente da terra, do ar, que conseguem respirar por algum tempo na água, mas que respiram também fora dela, indicando que pode ter sido uma primeira adaptação da natureza ao deixar a água, das criaturas que deixaram a água. Nós podemos só imaginar o que deve ter sido a experiência, a agonia das primeiras criaturas que primeiro respiraram fora da água, ou seja, que processo permitiu que elas respirassem, que adaptou seu sistema respiratório, seus pulmões, a passarem a extrair o oxigênio do ar e não mais da água. Então, isso deve ter sido
possivelmente um processo, um desafio que a natureza enfrentou ao longo de eras, experimentos, e as criaturas que foram o laboratório desse experimento devem ter vivido momentos verdadeiramente angustiantes, porque essa mudança radical de um meio para o outro não é vivida sem angústia, sem ansiedade. Mas este peixe interior, essa criatura interior em transformação, pode gradualmente aprender a respirar este novo ar, a suportar a claridade, a luz desse novo ambiente. E uma vez que estão nele, aprendem a não mais estar com os olhos voltados, fixados, presos ao solo, mas a erguer a cabeça, olhar à altura. E não apenas olhar, mas querer, aspirar a ascender. Então, possivelmente, alguma necessidade interior levou as primeiras criaturas que rastejavam na Terra, algum movimento interior fez com que elas aspirassem a conquistar também o ar, porque há indícios de que na natureza a forma sempre segue a função, ou seja, uma determinada forma que é desenvolvida na natureza, ela surge da necessidade de realizar uma determinada função. Então, provavelmente não surgiu primeiro a asa e depois o impulso de voar. O impulso de voar veio antes e aí a necessidade de desenvolver os meios para isso. Aí surgiram as asas. A querer o alto, a amar e querer tanto, que amor e ansiedade e o impulso para o brilho fazem a transformação fluir mais e mais e mais. Então, esse ser aqui entraria numa dinâmica em que a sua aspiração, ela é, por sua vez, como que alimentada, sustentada, impulsionada pelo que vem desta claridade, deste brilho, dessa luz do alto. Então, isso cria um circuito virtuoso em que esse processo pode se intensificar e acelerar, até culminar com o momento do despertar da alma. Aquela centelha, a fagulha interior, pode finalmente libertar-se dos muitos véus que a aprisionam e desperta, libertar-se. E aí, uma vez que ela alcance esse estágio, ela vai poder voar, alçar voo e encontrar a alegria e a plenitude do voo. Não mais o peixe, mas a ave. Não mais o peixe, mas a ave. E o peixe é o símbolo do móvel, do ágil, do inquieto e do estar preso a um ambiente elementar e exclusivo. E a ave, diz Sri Aurobindo, significa comumente um poder alma, se não a própria alma. Um poder dinâmico do alto, o grande viajante e doce chamador. Sentir-se tão bem como o peixe em seu elemento, disse. Se não é mais o peixe, então não é mais um sentir-se bem deste tipo. E o que seria? Não mais o peixe, mas a ave. Então aqui, não por uma, digamos assim, a criação arbitrária de uma hierarquia em que o peixe seria inferior no sentido pejorativo à ave. O peixe é um estágio da existência que foi absolutamente necessário, indispensável. A evolução provavelmente não avançaria sem a existência dessas criaturas das aves. A ave expressando um outro estágio, um outro extrato, um outro nível da existência, que, por sua vez, atende a uma determinada dinâmica própria, a uma verdade própria que justifica a sua existência. Mas aqui, de novo, no simbólico, ele sugere a chegada de um momento em que, pelo próprio processo de evolução interior, o despertar desta dimensão do âmago, da alma,
Isso nos levará, como que inevitavelmente, a não mais podemos nos satisfazer em estar apenas nesse estágio do que ele identifica como sendo do peixe. O peixe, aí ele entra no campo do simbólico. O peixe é um símbolo daquilo que é móvel, daquilo que se move, um símbolo do que é ágil. Os peixes geralmente fazem movimentos muito ágeis, muito flexíveis, e ao mesmo tempo também do inquieto. Então, o peixe tem toda essa mobilidade pela absoluta identificação com o ambiente no qual ele está imerso. O peixe é como se fosse uma concretização da própria água. É a própria água que se torna corpo, que se torna vida. Mas, ao mesmo tempo, ele é a expressão de um estar preso. É um tipo de existência que está absolutamente dentro de um circuito fechado e bastante limitado. Então, o próprio fato do peixe, em questão de minutos, perecer fora d'água, expressa este estar preso naquele ambiente que lhe é próprio, mas que é restrito, ao passo em que a ave, aí de novo, o simbolismo, ele cita Sri Aurobindo, porque Sri Aurobindo, por sua vez, menciona um simbolismo da visão espiritual indiana que faz a associação entre a ave, o pássaro e a alma. E, mais especificamente, o cisne. Então, o cisne, nessa visão simbólica indiana, é Hamsa. Hamsa, que é a própria alma. Então, o cisne seria como que um símbolo da própria alma. E aí é muito interessante lembrar que o cisne é esta ave, este pássaro que coexiste nos dois ambientes. Ele alça o voo, ele se eleva no espaço do ar, da luz, do sol, mas ele volta à água. Ele tem na água como que um pouso, uma referência de retorno e à terra. Então, talvez por isso o cisne tenha sido escolhido para ser esse símbolo da alma, porque o alçar o voo da alma não é um voo de abandono da vida. É uma condição em que ela tem a liberdade de poder voar, mas de poder, sempre que quiser, retornar às condições da vida. É o que o cisne faz. Então, a alma, o pássaro, a ave, seria a representação deste poder dinâmico, não apenas do dentro, mas do alto. Então, os mensageiros que vêm do alto são frequentemente representados por criaturas aladas. São os anjos, são os arcanjos. Então, eles têm em comum com a ave, o pássaro, as asas. O grande viajante, as aves, realizam grandes viagens migratórias, às vezes por milhares de quilômetros. Elas se deslocam e mudam de meio ambiente. Então, elas não estão presas a um único meio ambiente e realizam essas grandes migrações. E o doce chamador, aqui, ele parece fazer uma alusão a esta imagem que se associa com frequência a Krishna, aquele que de dentro, o mestre de dentro, que com sua flauta chama ao despertar da alma a necessidade de reencontrar essa dimensão interior. Então, ele menciona aqui esse dito de que uma pessoa, quando está absolutamente confortável num ambiente, numa situação, ela está como um peixe na água. Então, é uma pessoa que está absolutamente identificada com aquela situação ou aquele momento de vida. Mas esse ser que está nessa transição, que abriu-se a essa possibilidade, provavelmente não vai mais estar tão simplesmente identificado e acomodado àquela situação. Algo nele aponta numa outra direção. E o que seria essa outra direção? A resposta que ele nos dá, certamente o sentir-se mudando, sentir-se sendo trabalhado, cada vez menos seguro no invólucro da própria pessoa, saber-se sem nenhum saber,
cada vez mais frágil e dubitável e exposto, e assim, mais absolutamente precisando dele. Tu, centro e eixo e base e força e fim. E aprender a calar-se, aprender a esperar, aprender a seguir, obedecer. Aprender letra por letra a dizer e executar sim, 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 Senhor. Então a experiência, possivelmente, certamente foi a experiência dele. Cada um descobrirá se a sua experiência será a mesma ou na mesma direção, mas este aderir a este movimento de transição, de mudança, não traz de imediato uma sensação de força, de segurança, de estabilidade. Ao contrário, pode trazer justamente esta sensação de insegurança, de instabilidade, em que aquele invólucro da própria pessoa, da personalidade com a qual estivemos do ego por tanto tempo identificados, isso aí já não mais satisfaz. Não temos mais esse reconforto da simples e absoluta e total e inquestionada identificação com o ego, mas não temos ainda a experiência da outra coisa. Saber-se sem nenhum saber é aquela descoberta que, quando começamos a despertar para as nossas limitações, vamos constatando que as certezas que tínhamos inicialmente eram absolutamente precárias, sem nenhuma base real. Então, aquela descoberta que foi expressa pelo sábio que diz: quanto mais sei que nada sei. A descoberta de que não, nesse nível do conhecimento mental, não se tem nenhum saber de fato. Isso é uma experiência de se ver frágil, dubitável. Então, as próprias certezas são colocadas em dúvidas e isso também é uma exposição dessa fragilidade. Então, aceitar essa condição é um movimento desafiador. E a referência, então, será necessariamente mais e mais desta instância, dessa dimensão mais alta dele, o divino, o mestre, o guia interior. E aí essa referência a ele como sendo tu, o centro, tu, o eixo, tu, a base, tu, a força e tu, o fim, a finalidade, o propósito. E a partir desta entrega cada vez maior, progressiva a isso, um aprendizado que é de calar-se, aprender a esperar, aprender a seguir, a obedecer. Então é um processo certamente gradual, certamente difícil, desafiador, de transferência da referência condutora da própria personalidade, da própria razão, das próprias certezas, para uma outra instância mais alta, cuja abertura pede de nós um silenciar, pede de nós uma capacidade de confiar, aprender a esperar, porque a resposta nem sempre virá de imediato e nem sempre da forma como a esperamos. Então, teremos que aprender a seguir, aprender a obedecer. É interessante que ele termine com a palavra obedecer, porque alguém já indicou que essa palavra obedecer vem do latim, que significa obaudire, por sua vez significa ouvir. Então, obedecer é ouvir. Não é a submissão cega, mas a capacidade de ouvir com o ouvido interior as indicações que vêm do mais fundo e do mais alto. Um aprendizado letra por letra, que existirá um aprendizado gradual, o aprendizado da aceitação, da entrega, da submissão. Não a submissão a alguma coisa que nos anula, mas justamente a submissão àquilo que vai nos afirmar na nossa realidade mais interior, mais alta, mais plena.
porque isso nos conduz em direção à realização da nossa plenitude, da nossa liberdade, não da nossa servidão. Aprender, letra por letra, a dizer e executar: sim, 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 Senhor. Eu acho interessante aqui voltarmos a ouvir aquela música, a música do começo, Embaixo d'Água Agora. E aí percebemos como o autor, o poeta, aqui teve percepções, pressentimentos que vão bastante nessa direção da experiência que Rolf nos traz, deste momento, dessa transição da passagem do ser peixe para o ser ave. Então, toda a parte inicial da canção é esta experiência de estar, primeiro, absolutamente identificado com a condição da existência subaquática, com tudo aquilo que ela traz de conforto, de familiaridade, de um ambiente absolutamente seguro, conhecido, familiar, mas, ao mesmo tempo, o tempo todo, já a partir do início, uma inquietação interior, um comando, por assim dizer, que indica que ela terá que respirar. Então, o tempo todo, as imagens do conforto da existência aquática é confrontada com a necessidade de respirar. Então, indicando que, em algum momento, ele terá que deixar esse meio, esse ambiente. E na segunda, e aí fiz essa associação dessas imagens da existência aquática, mas já prenunciando depois a mudança, a passagem para o ambiente do ar, o ambiente fora da água, as aves. E depois, a segunda parte da música, que é Agora, ela vai colocando uma sequência contrapondo uma sequência complexa e eventualmente contraditória, conflitante de experiências humanas, as experiências da condição humana, que continua sendo a experiência de uma inquietação, de uma busca de uma plenitude, de um absoluto que não se encontra. Então, as imagens aqui, elas não buscam, nesse momento, pelo menos, ilustrar a poesia, mas elas se mantêm ligadas à metáfora do texto, da transformação, da passagem do peixe, da existência aquática para a existência aérea, para o ar, a ave, da passagem da vida para a passagem da imersão da alma. Mas é interessante observar como a percepção básica da poesia vai convergir perfeitamente com a percepção básica do texto. Debaixo d'água tudo era mais bonito, mais azul, mais colorido. Só faltava respirar, mas tinha que respirar. Debaixo d'água se formando como um feto, sereno, confortável, amado, completo, sem chão, sem teto, sem contato com o ar. Mas tinha que respirar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Debaixo d'água por encanto, sem sorriso e sem pranto, sem lamento, sem saber o quanto esse momento poderia durar. Mas tinha que respirar. Debaixo d'água ficaria para sempre, ficaria contente, longe de toda a gente pra sempre, no fundo do mar.
mas tinha que respirar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Debaixo d'água, protegido, salvo, fora de perigo, aliviado, sem perdão e sem pecado, sem fome, sem frio, sem medo, sem vontade de voltar. Mas tinha que respirar. Debaixo d'água tudo era mais bonito, mais azul, mais colorido, só faltava respirar. Mas tinha que respirar todo dia. Agora que agora é nunca, agora posso recuar. Agora sinto minha tumba, agora o peito a retumbar. Agora a última resposta, agora quartos de hospitais. Agora abrem uma porta, agora não se chora mais. Agora a chuva evapora, agora ainda não choveu. Agora tenho mais memória, agora tenho o que foi meu. Agora passa a paisagem, agora não me despedi. Agora compro uma passagem, agora ainda estou aqui. Agora sinto muita sede, agora já é madrugada. Agora diante da parede, agora falta uma palavra. Agora o vento no cabelo, agora toda minha roupa. Agora volta pro novelo, agora a língua em minha boca. Agora meu avô já vive, agora meu filho nasceu. Agora o filho que não tive, agora a criança sou eu. Agora sinto um gosto doce, agora vejo a cor azul. Agora a mão de quem me trouxe, agora é só meu corpo nu. Agora eu nasço lá de fora, agora minha mãe é o ar. Agora eu vivo na barriga, agora eu brigo pra voltar. Agora, agora, agora. Mas vamos retomar agora com o segundo texto. Nesse texto, me parece que estão assim bem presentes, bem caracterizadas duas características que acho que são próprias à personalidade, à presença, à ação do próprio Wolff, mesmo contra eventuais aparências em contrário, que são as características da humildade e a característica, esta sim, muito evidente, muito forte, presente, mesmo irradiante, contagiante, que é a da aspiração. Então, este movimento nele era indiscutível, uma vida inteira direcionada por uma intensidade de aspirar, de buscar a abertura, o crescimento na consciência, a intensificação da consciência, mas sempre baseada numa forte presença de humildade, uma absoluta consciência do estágio em que ele está. Ele não se arvora aqui a ser um mestre que ensina, mas naquele dizer de Shirorubin, daquele que é uma criança entre outras crianças, que vai então ajudar no desenvolvimento dos demais, mas sempre a partir da consciência do próprio estágio. Então, esse texto, chamado Sim, esta afirmação, confessamos que estamos bem no início. Confessamos que pouco sabemos, que nossa força é menor que a de um capim, nossa percepção da verdade nas coisas quase nula. Sentimos que moramos no pequeno, vizinhos do caracol, parentes do nada. Então, aquela consciência de que
por mais que aparentemente se tenha avançado, diante daquilo que se pode e deve realizar, o que se fez é ainda muito pouco, quase nada. Então, essa constatação de que moramos ainda no pequeno, no trivial, estamos ainda em termos de evolução interior, embora exteriormente muito avançados em relação ao caracol, mas estamos ainda próximos de uma existência absolutamente fechada em si, sem praticamente nenhuma visão do que a cerca, do seu contexto, do seu entorno, da sua realidade espiritual. Por isso, parentes do nada. Mas em nós algo existe, algo pede, algo vive. Em nós move-se, atrás de véus e cascas, uma chama quente, uma serpente de fogo, um luminoso mar de poder e conhecimento, algo como uma formidável doçura, uma dor de alegria, intensidade de sol, brilho virgem e branda calma. Então, muito provavelmente, ou pode-se dizer certamente, essas imagens não surgem de uma imaginação poética, mas devem ter sido experiências de aproximação a essa dimensão interior, com sua luz, seu calor, aproximação a este algo que existe em nós e que pede e que vive e que se move, ainda que por detrás de véus e cascas, e que é como uma chama, é o calor da chama, a intensidade do fogo, uma serpente de fogo, então isso se move, se ergue e leva o ser inteiro a se mover, para unir-se a um luminoso mar de poder e conhecimento. Então essa centelha, essa fagulha, esta chama quer unir-se ao mar de luz, de poder e conhecimento do qual ela nasceu. E isso tem uma característica, uma natureza de doçura. Essa é uma descrição de um atributo da própria dimensão da alma. Mas é interessante que ele associe isso a formidável, algo que tem uma força tremenda, mas que ao mesmo tempo é imbuída dessa doçura, de tal intensidade que ele fala desta dor de alegria. É a intensidade do próprio sol, que é o brilho virgem, intocado, e que traz consigo não inquietação, mas uma branda calma. Em nós, algo sabe, vibra, quer saltar para além das margens, quer incendiar este ser todo, queimar a armação, queimar a glória fofa do ego. Algo não se satisfaz, algo quer a plenitude, quer o todo. Então, ele parece dar voz aqui a esta dimensão que já não é mais o peixe, não está inteiramente, unicamente dedicado com o peixe, que já se abriu a esta outra dinâmica, a esta outra vibração, a esta outra intensidade, e que agora se deixa mover, se deixa identificar e quer a aceitação, quer a identificação e a mesma transformação, porque é a descoberta de que este algo que em nós buscou desde sempre, a plenitude. Então, desde as primeiras criaturas unicelulares, essa busca de plenitude, a busca de existir inteiramente, mesmo que inicialmente à custa do conflito, do confronto, do devorar, do apropriar-se, apossar-se, mas tudo isso era já expressão dessa aspiração por plenitude, que agora se ergue como que despojada dessas vestes que a deformavam, distorciam, e se descobre como um anseio, uma aspiração pela plenitude que só essa dimensão interior, que só a identificação com o todo podem propiciar. Antes de prosseguir aqui, de modo que possamos
fazer já a passagem com o que virá, nós vamos interligar esse texto com uma música, que é aquela mesma música que ouvimos em Savitri, a última música do livro 7, canto 3, que é aquela música em que Savitri, agora já inteiramente identificada, na proximidade, já dentro da atmosfera da alma, como que anseia pela união que vai permitir a ela identificar-se com este lançar-se da alma em direção ao absoluto, este voo da alma. Então, como quem assistiu, quem acompanhou sabe que pode lembrar, é aquela música em que vem primeiro aquelas imagens do começo de toda essa imensa caminhada cósmica, o começo de todo o processo da evolução, de onde, ou já desde o começo da manifestação cósmica, a criação do universo, das galáxias, dos astros, existe essa dinâmica de aquilo que expressa essa dimensão interior da luz, como que manifesta de si algo que vai se concretizar na matéria, mas ao mesmo tempo chama esta matéria para que ela um dia venha a se reunificar a essa dimensão da luz. É o espírito que manifesta a matéria e mantém um chamado constante à matéria para unir-se, reunir-se a ele. É o chamado do sol, que terá uma resposta da terra na forma da evolução das suas múltiplas criaturas. E iremos até o momento em que surge a expressão desta aspiração. Então, é uma versão abreviada daquela música, não iremos até o final, só até o momento em que, como que a intensidade da aspiração do voo culmina no silêncio. Algo exige e seguimos. Quebramos, queimamos, incendiamos, saltamos para além das margens e dizemos sim à aventura do mergulho e do voo, ao não mais saber para onde caminhar, ao nem mais se importar em saber para onde caminhar. Sim, à certeza da incerteza e ao abandono e à entrega. Sim, à alegria da dor. Sim, à presença do sol, do futuro em nós. Estamos bem no início, mas sentimos, sabemos que é preciso caminhar. Wolf Gelewski.